lermos o livro de primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Obrigado. Primeiro livro das Crônicas, meus irmãos. Capítulo de número 13. Aleluia. A partir do versículo de número 1. Que diz assim, todos encontraram? Que diz assim, que teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isto do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Versículo 3: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sion do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Guidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi
não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Nós iremos dar continuidade aqui do assunto que nós iniciamos na terça-feira passada. E nós falamos sobre a perca da arca, a perca da glória de Deus e da presença de Deus. E nós iniciamos lá no capítulo 2 de 1 Samuel e paramos no capítulo de número 4, no versículo de número 21 e 22, quando foi pronunciada a palavra e acabou, foi-se a glória de Israel. E o profeta Samuel, ele exortou o povo para voltar o seu coração para Deus e para servir tão somente a Deus, porque os irmãos conhecem a história de Israel. Israel uma hora com Deus, Israel outra hora dividido em pensamentos, em fé, em compromissos, em serviços. E aqui, por falta de compromisso com Deus, a arca, o símbolo mais sagrado, onde nós aprendemos na terça-feira passada que Deus falava de entre os querubins, em cima do propiciatório, em cima da tampa da arca, a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés. E a Bíblia nos diz que os sacerdotes, filhos de Eli, por estarem fora da direção de Deus, morava na casa de Deus, era filho de crente, nasceu e cresceu na igreja, trabalhava na igreja, mas estava completamente fora da direção de Deus. Eles, por perderem a batalha contra os filisteus, eles acharam por bem tirar a arca de Siló e levar para o campo de batalha. Como nós aprendemos lá no capítulo de número 2 de 1 Samuel, diz que eles só faziam porque era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor procurava um motivo para matar eles. Deus queria matar eles. E isso aconteceu. Aqui no capítulo 4 diz que eles dois, Ofni e Finéias, eles morrem e a arca de Deus é tomada pelos filisteus. O mensageiro traz a notícia, morre também Eli, morre também a mulher de Finéias, que estava quase nos dias de dar à luz, quando soube a notícia que o seu marido, o seu cunhado e o seu sogro faleceu, e a arca do Senhor foi
diz que a criança nasceu, ela entrou, em parto, lá em trabalho de parto, e a criança nasceu, e diz que ela já não fez mais caso da criança, ela ficou tão desanimada em si, que ela não fez caso da criança que nasceu. As parteiras falaram para ela: não temas, você é mãe de um filho. E aí diz que ela não fez caso, mas ela só lamentou a perda da arca do Senhor. E diz que, mas ela ainda, nas últimas palavras, ela coloca o nome daquela criança, Icabod, que quer dizer sem glória, foi-se a glória de Israel. E aqui eu recomeço. Os filisteus pegam a arca e levam para o templo de Dagon e coloca junto o seu Deus chamado Dagon. Nós aprendemos aqui que Dagon é semelhante à sereia, conhecido hoje nas historinhas. Rosto de homem, braço de homem, busto de homem, mas corpo de peixe. Esse era o Deus Dagon. A única diferença que tem da sereia é que a sereia é rosto de mulher e cabelo de mulher, mas Dagon era rosto de homem, braço de homem, busto de homem e o resto de peixe, corpo de peixe. Colocaram a arca do Deus vivo junto com Dagon, e aquela noite foram só festas. Os filisteus jubilaram, os filisteus encheram a cara, zombaram de Israel, zombaram do Deus de Israel. Foi assim que Jesus falou para Paulo: você não persegue a minha igreja, você persegue a mim. Zombou da igreja, zombou do Deus da igreja, zombou do povo de Deus, zombou do Deus deste povo, e então zombou do Deus de Israel. E quem sabe lá nas suas farras, jubilando pela vitória, porque naquela época todo exército que tinha uma vitória, eles faziam festa para comemorar. Opa, vencemos Israel. E quem sabe eles diziam lá: Dagon é Deus e Jeová não é Deus. Mas para surpresa deles, na manhã seguinte, eles levantam bem cedo e vão ver o que estava acontecendo no templo de Dagon. E quando eles abrem a porta, diz que Dagon estava com a cara no chão e a arca do Senhor estava de pé na presença do Senhor. Eles não acontecendo o que tinha, eles não sabendo o que tinha acontecido ali. Diz que eles levantam ali o seu Deus e voltam para as farras. Mas para a surpresa deles, no dia seguinte, aí Deus fez algo maior. Aí a Bíblia diz que Deus arrancou a cabeça de Dagon fora, cortou os punhos do Deus dos filisteus, e diz que mais uma vez ele estava com a cara no chão. Eles ficaram todos assustados, diz que a cabeça estava jogada lá no limiar, e eles ficaram assustados com aquilo que até hoje, se é que existe filisteu ainda, eles não pisam lá no limiar, lá no santuário, aonde estava a cabeça de Dagon. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles ficaram com a arca do Senhor por 7 meses. Só que a Bíblia diz que Deus começou
Meus irmãos, felizes são aqueles que têm a mão de Deus ao seu favor. Mas escute o que eu vou dizer aqui: ai daqueles que têm a mão do Senhor contra a sua pessoa. E diz que Deus começou a pesar a mão contra os filisteus. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Horrenda coisa. Horrenda coisa é cair na mão ou nas mãos do Deus vivo. E diz que Deus começou a ferir os filisteus com hemorroidas nas partes íntimas. Imagina só a situação dos filisteus. Quantos aqui sabem o que é hemorroidas? Quem sabe aqui? Eu creio que todo mundo sabe aqui. Vamos lá, levante a mão, deixa eu ver. Deus mandou hemorroidas. Começou a ferir os filisteus com hemorroidas. E eles chegaram à conclusão: nós precisamos devolver a arca do Deus de Israel. Eles fizeram lá, congregaram todos os filisteus em uma reunião solene, os cinco príncipes dos filisteus, porque eram 5 príncipes, cada príncipe governava na sua cidade. No capítulo 6, aí no versículo de número 17, fala o nome da cidade, o nome dos príncipes. Ou melhor, só fala o nome da cidade, que era um príncipe para a cidade de Asdote, outro príncipe para a cidade de Gaza, onde Sansão arrancou os portões, outro príncipe da cidade de Asquelon, e outro príncipe da cidade de Gate, Golias era de Gate, e outro príncipe da cidade de Ecrom. Todas essas 5 cidades, todos os moradores dessas cidades sentiam o peso da mão do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí eles, em reunião solene, eles dizem, reúnam os seus sacerdotes e dizem: nós temos que devolver a arca do Deus vivo. Aí os sacerdotes deles disseram: mas vocês não podem devolver assim. Façam aí alguns sacrifícios e manda também para o Deus de Israel para expiação dos vossos pecados aí. E diz que Deus espalhou ratos por todas aquelas cidades. Imagina, meus irmãos, hemorroida nas partes íntimas e rato para todas. Rato é uma praga, meus irmãos. A casa que tem rato, você fica perturbado. Eles começam a andar por cima dos forros, né? Parece cavalo em cima dos forros, aqueles forros de madeira. Rói os pacotes de arroz, de macarrão, aquilo é uma tribulação. Os filisteus estavam todos atribulados. E eles ainda estavam querendo saber o que era aquilo. Se tivesse um assembleiano lá, pentecostal, belemita, ele dizia: se convence